Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar um tema fascinante, o jiu-jitsu, mas não só como arte marcial, e sim como uma ferramenta terapêutica para crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Um tema bem específico e muito interessante, né? Exato. E para guiar a nossa conversa, a gente vai se basear nas ideias e na experiência do L. de Souza Guimarães Júnior. Ah, o L. Júnior. Ele tem um trabalho bem reconhecido nessa área, né? Sim, e é importante saber quem ele é. Não é só um instrutor de jiu-jitsu infantil. Ele é também professor de pedagogia, de educação física, alguém que, pelo que ele mesmo conta, une a arte marcial com um foco bem claro no desenvolvimento humano. E especialmente na inclusão, pelo que sei. Ele trabalha muito com alunos com deficiência. E isso, ele vê o esporte como um motor para inclusão e superação. Então a gente vai mergulhar no que ele diz no texto Jiu-Jitsu, Terapia e Desenvolvimento para Crianças com Autismo. A ideia é entender como essa prática, na visão dele, pode ir muito além do tatame, sabe? Trazendo ganhos motores, sociais, de autonomia. Exatamente, é uma combinação que, assim, de cara intriga um pouco, né? Uma arte de combate como caminho terapêutico. Ok, vamos analisar isso. Bom, o ponto de partida do Hélio Júnior é bem forte. Ele coloca o jiu-jitsu como um importante aliado no desenvolvimento integral dessas crianças com TEA. Isso já muda a perspectiva, né? Não é só sobre, sei lá, gastar energia ou aprender defesa pessoal. De jeito nenhum. A proposta dele é olhar para um conjunto de estímulos. Pensa só nos movimentos do jiu-jitsu. Rolar no chão, agarrar, tentar manter o equilíbrio, usar força, mas de um jeito controlado. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para o corpo, né? Muita coisa. E isso, por si só, já é um prato cheio para o desenvolvimento motor. Mas ele vai além, como você disse. Ele conecta isso com a organização da rotina. Ah, a questão da rotina. Como assim? Tipo, a sequência de ir para o treino, colocar o kimono, amarrar a faixa direitinho, cumprimentar o professor, os colegas. Essa previsibilidade toda pode ser muito, muito estruturante, sabe? Especialmente para crianças no espectro, que muitas vezes se beneficiam demais com rotinas claras. Faz sentido. Traz segurança, né? Exato. E tem o incentivo ao autocuidado também. Aprender a se vestir sozinho para o treino, cuidar do próprio kimono. São pequenos passos, mas que constroem autonomia. E, claro, o tatame vira um palco para socialização. É essa visão toda junta que eu acho que torna a proposta dele tão rica. Legal, vamos focar um pouco mais nesses aspectos motores que você mencionou primeiro. O que tem de tão especial nos movimentos do jiu-jitsu? Quer dizer, como eles trabalham o corpo de um jeito diferente, talvez de outras atividades? Olha, o fascinante aqui, como o L. Júnior descreve, é a natureza desses movimentos. Não é só força bruta, sabe? É muito sobre controle, sobre usar alavancas, sobre ter uma consciência do próprio corpo muito, muito aguçada. Consciência corporal. Isso, pensa nos rolamentos, nas quedas que precisam ser controladas para não se machucar, na necessidade constante de manter o equilíbrio enquanto você está ali agarrado em outra pessoa. São desafios do tempo todo para a propriocepção. Propriocepção. Aquela percepção do corpo no espaço, né? Exatamente. E para o sistema vestibular também, que cuida do equilíbrio. Para muitas crianças com TEA, essas áreas podem ser um desafio. Algumas podem ter dificuldade com planejamento motor, sabe? Tipo, pensar e executar um movimento. Outras com tônus muscular ou coordenação fina e grossa. Entendi. E o jiu-jitsu, por ter esses movimentos complexos que exigem que a criança se adapte o tempo todo, oferece um estímulo muito direto, muito funcional para essas habilidades. O L. Júnior sugere que não é só um exercício físico, é quase como uma reeducação psicomotora, mas disfarçada de luta. Gostei disso, reeducação psicomotora disfarçada de luta. E como isso que acontece lá no tatame se reflete fora dele? Ele dá exemplos práticos dessa transferência? Dá, sim. Ele aponta para impactos bem concretos no dia a dia. Melhorar a coordenação e o equilíbrio pode ajudar desde a escrever ou recortar na escola, até coisas como amarrar o sapato, andar de bicicleta. Ou simplesmente se mover pelo espaço com mais segurança, com mais confiança, sabe? Claro, coisas básicas, mas que fazem uma diferença enorme. Enorme. E a consciência corporal que melhora. Pode ajudar a criança a regular melhor a força quando pega um objeto, ou quando interage com um colega,
ou só se sentir mais confortável no próprio corpo mesmo. Uhum. E não dá para esquecer o impacto da rotina e do autocuidado que a gente falou. O L Júnior reforça muito como aquele ritual do treino, arrumar a mochila, vestir o kimono, amarrar a faixa, ajuda na organização e na capacidade de seguir uma sequência de tarefas. Fortalecendo as funções executivas, então. Exatamente. Aprender a cuidar do uniforme, lembrar do horário do treino. São passos pequenos, mas muito significativos para a autonomia, que é um objetivo central para qualquer criança, né? E talvez ainda mais relevante no contexto do TEA. Ele vê essa estrutura do jiu-jitsu quase como um andaime para construir a independência. Essa imagem do andaime é ótima. E me leva direto para a parte social, que parece ser outro pilar bem forte no que o L. Júnior diz. Ele fala do tatame como um espaço de acolhimento. Isso soa quase contraintuitivo para uma arte marcial de contato, né? Como ele explica isso? Aqui a coisa fica realmente interessante. Parece contraintuitivo. Mas a lógica dele é poderosa. Ele argumenta que, apesar do contato físico, o jiu-jitsu é extremamente regrado. Tem regras muito claras de conduta, de respeito ao professor, aos colegas. Tem momentos definidos para falar, para agir, para esperar. Ah, a estrutura de novo. A estrutura. Essa previsibilidade cria um ambiente social que é, na verdade, seguro. A interação não é bagunçada, não é caótica. Ela é mediada pelas regras da arte marcial e pela supervisão constante do instrutor. Entendi. É um caos controlado, digamos assim. Tipo isso. E dentro desse ambiente controlado, a criança tem chance o tempo todo de aprender socialmente. Aprender a esperar a sua vez de lutar. A cumprimentar o colega antes e depois do treino, um ritual importante. Sim, o respeito, né? De forma clara, tipo, pegou, ou dar os 3 tapinhas para indicar que desistiu. Aprender a trabalhar em dupla para treinar uma técnica. O L. Júnior descreve isso quase como um laboratório social na prática. Um laboratório social, gostei dessa expressão. Mas aí vem a pergunta. Como isso se conecta com os desafios específicos que algumas crianças com TEA enfrentam na interação? Elas conseguem mesmo lidar com essa complexidade toda, física e social ao mesmo tempo? É uma pergunta-chave, sem dúvida. E o L. Júnior parece sugerir que a própria fisicalidade pode ser uma ponte. Para crianças que talvez tenham mais dificuldade com a comunicação verbal ou com entender nuances sociais mais sutis, a comunicação no jiu-jitsu é muito direta, muito corporal. Você aprende a ler o peso do colega, a intenção do movimento dele, a pressão que ele está fazendo, e aprende a sinalizar suas próprias intenções e limites de um jeito não verbal, com os tapinhas para desistir. É uma comunicação muito concreta. Faz sentido. Menos abstrata, talvez. Exato. E além disso, tem um objetivo compartilhado. Todo mundo está ali para aprender e praticar jiu-jitsu. Isso cria um foco comum que pode facilitar muito a interação. Não é como, sei lá, uma interação social totalmente aberta num parquinho que pode ser cheia de ambiguidades. Verdade. Ali no tatame, a interação tem um propósito claro, dentro de limites bem definidos. O L. Júnior acredita que essa estrutura, por incrível que pareça, acaba liberando a criança para se conectar, para construir vínculos com os colegas, com o professor, superando algumas barreiras que talvez existissem em outros ambientes menos estruturados. A chave parece ser essa combinação de estrutura, fisicalidade e um propósito comum. Entendi. Então a estrutura não limita, ela possibilita a interação social nesse contexto. É uma inversão de pensamento bem interessante. E como essa visão toda do L. Júnior se encaixa no cenário maior das terapias, dos suportes que uma criança com TEA geralmente recebe? Ele está propondo o jiu-jitsu como um substituto ou é outra coisa? Não, de jeito nenhum como substituto. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a abordagem dele é claramente de uma ferramenta complementar. Ele usa até a expressão soma esforços. Ah, soma esforços, boa. O jiu-jitsu, na visão dele, entra como um recurso a mais. Um recurso pedagógico e terapêutico adicional que trabalha aspectos do desenvolvimento de um jeito muito particular, complementando o trabalho que já é feito por terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos pela escola. Entendi, uma peça mais no quebra-cabeça do desenvolvimento. Exatamente. E aqui eu acho que as credenciais dele dão um peso especial para essa visão, né? Ele é professor de pedagogia, de educação física, além de ser um instrutor experiente que faz questão de trabalhar com inclusão.
Ele não está olhando só como um lutador, ele está olhando com lentes pedagógicas, terapêuticas. Ele consegue ver o potencial de trabalhar no mesmo lugar e, ao mesmo tempo, habilidades que muitas vezes são tratadas de forma separada, né? É isso. Essa abordagem integrada parece ser o grande diferencial na visão dele. Não é só o físico, não é só o social, não é só o emocional. É tudo junto acontecendo ali no tatame. Essa integração é poderosa mesmo. É. E olha, isso levanta uma questão importante sobre o potencial que certas atividades têm para promover um desenvolvimento mais holístico, mais completo. O jiu-jitsu, do jeito que o L. Júnior descreve, parece oferecer essa integração de uma forma muito natural, muito orgânica. Explica mais. A criança está ali desenvolvendo força, coordenação, isso é o físico. Ao mesmo tempo está aprendendo a controlar impulsos, a lidar com a frustração de perder, a ganhar confiança quando acerta, isso é o emocional. E, simultaneamente, está navegando em interações sociais que são complexas, aprendendo regras, respeito mútuo, isso é o social. Tudo junto e misturado de forma positiva. Exato. É essa sinergia, essa combinação que ele parece identificar como o grande trunfo terapêutico do jiu-jitsu para crianças com TEA. Não é só a soma das partes, sabe? É o efeito que essa combinação gera. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, o que fica dessa análise baseada no trabalho do L. de Souza Guimarães Júnior? Fica bem claro que ele vê o jiu-jitsu como um pacote, surpreendentemente completo e cheio de benefícios para crianças no espectro autista, né? Sem dúvida. Um pacote bem interessante. A gente explorou os ganhos motores, que vão desde a coordenação mais fina até o equilíbrio, e como isso pode impactar tarefas do dia a dia. Vimos também como a estrutura, a rotina do treino podem ser um motor potente para o autocuidado e para a autonomia, habilidades essenciais para a independência. Pontos cruciais mesmo. E a gente mergulhou nessa ideia do tatame como um espaço social único. Um lugar onde as regras claras e a interação física mais mediada ajudam a construir habilidades de comunicação, de relacionamento. A conclusão dele é que sim, o jiu-jitsu pode ser uma ferramenta terapêutica complementar muito valiosa. Precisamente. E essa nossa conversa toda, essa análise, nos deixa com uma reflexão final, talvez uma provocação para quem está nos ouvindo. Manda. Se a gente considerar essa combinação potente que o L. Júnior descreve tão bem no jiu-jitsu, essa mistura de estrutura clara, regras explícitas, interação física, que é intensa, mas regulada, e esse aprendizado social que acontece ali quase que sem querer, que outras atividades, talvez algumas que a gente nem pense de cara, poderiam oferecer um coquetel terapêutico parecido? Boa pergunta. Onde mais a gente pode encontrar essa alquimia de disciplina física junto com desenvolvimento socioemocional, que possa ser adaptada para diferentes perfis, para diferentes necessidades de desenvolvimento? Fica aí a pergunta. Excelente questão para a gente continuar pensando. E com ela a gente encerra a nossa análise de hoje sobre o potencial terapêutico do jiu-jitsu para crianças com autismo, olhando pela perspectiva tão experiente e integrada do Hélio Júnior.